Olá, Elaine, muito boa noite, seja bem-vinda. Olá, Flávia, boa noite também, seja bem-vinda. Dona Leopoldina, muito boa noite. Aninha e Adriano Borges, boa noite também para vocês. Oneida Alves, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Cláudio Honor e Eliane, boa noite. Joana Carneiro, boa noite também, seja bem-vinda. Olá, Andréia Dantas e toda a família Dantas. Adriana, Márcio, Marcos, Dona Wanda e seu Edivaldo. Zezé Bueno, muito boa noite. Boa noite também, Tuca, sejam bem-vindas. Olá, Michele e Gabriel Rossato, boa noite também para vocês. Jossanã, muito boa noite também. Como sempre, Dona Leopoldina, como sempre, a proteção de Jesus para todos. Wagner, boa noite, meu querido, seja muito bem-vindo. Você e toda a família Portugal Pimentel, sejam sempre bem-vindos. Dona Rosali, muito boa noite também, seja bem-vinda. Olá, Vânia. Cidinha Vieira, boa noite. Leda Lovato, boa noite também, seja bem-vinda. Adaí, boa noite para você, para o seu companheiro. Sr. Antônio Onofre, muito boa noite. Ricardinho e Lúcia, sejam bem-vindos também. Edna Bueno, boa noite. Boa noite também, Elaine Oliveira. Valdete, olá, tudo bem? Olá, Lídia, boa noite também. Boa noite, Célia, Eva, Joaninha, Francisca e família, sejam bem-vindas. Olá, Fátima Celane, boa noite para você, para toda a família, principalmente para Marcela. Boa noite também, José Ricardo, Rosilene, Osmane e Diego, sejam bem-vindos. Rosilda Martins, muito boa noite também. Amanda Lavez, boa noite. Que bom, tem que estar tudo sob controle, né, Valdete? Tudo sob controle, se Deus quiser. Aliás, a gente fala se Deus quiser, mas depende exclusivamente de nós. Deus sempre quer o nosso bem. Mas a gente tem aquele hábito, né, de falar se Deus quiser, mas é nós. Somos nós quem temos que querer. Luciana Cristina, muito boa noite também, seja bem-vinda, prazer tê-la aqui conosco. Como se diz, as primeiras vezes que eu te vejo aqui, tá, Luciana? Mas a gente sabe que muitas pessoas participam e a gente não vê o nome aqui, às vezes não falam boa noite, mas boa noite, obrigado pela sua presença, pela sua participação. Adriana Dantas, né, já até cumprimentamos aqui a família Dantas, e está na hora, né, de nós iniciarmos as nossas reflexões. Olá, Marinha, boa noite também, seja bem-vinda. Fazemos a nossa prece inicial, pedindo permissão a Jesus e a espiritualidade para iniciarmos, né? Marceleia, Guilherme e Luciano, boa noite para vocês. Ah, eu sabia, obrigado, Luciana, que bom. Sr. Antônio Pazotto, muito boa noite também. Olá, Cecília e Reinaldo, boa noite para vocês e os companheiros aí de Pirassununga. Gente, então vamos agora nesse instante levarmos o nosso pensamento, pedindo permissão a Jesus e a espiritualidade para nós iniciarmos as reflexões desta noite. Que nesse instante, todos vocês aí continuando com a sua própria rotina,
Tem aqueles que conseguem separar o tempo para ficar realmente só ouvindo. Já tem outros que têm os seus afazeres, não importa. O que importa é que nesse instante nós elevemos o nosso pensamento. Nós deixemos de lado as nossas preocupações, deixemos de lado a nossa vida material, lógico, tomando todos os cuidados necessários, para não causarmos nenhum tipo de acidentes ou incidentes. Mas que a gente se volte nesses instantes para a nossa essência que é espiritual. Quando Jesus disse à samaritana, Deus é espírito e em espírito e verdade deve ser adorado, nós também, como imagens e semelhança do Criador, somos também espíritos e precisamos dedicar parte do nosso tempo a este alimento espiritual que fortalecerá cada vez mais esta essência, nos conduzindo aos objetivos e objetivos bem específicos, que é a nossa felicidade, que é a perfeição, sobretudo através do conhecimento íntimo e do conhecimento externo. Que nesses instantes em que aqui estaremos reunidos, possamos compartilhar as nossas vibrações, compartilhar as nossas energias, os nossos pensamentos, entre nós encarnados, entre nós e os desencarnados, sempre sob a proteção deste Mestre incomparável. Que assim seja. Mais uma vez, obrigado a todos vocês pelo carinho. A Flávia sempre oferecendo, Flávia, as orações para muitas pessoas, para muitas famílias, que bom. Marilza Abreu, boa noite também para você, seja bem-vinda. Olá, Leni Soares, Luísa Nalim, boa noite também, Filomena, Leiva, seja bem-vinda, Mariângela, boa noite para aqueles nossos companheiros que assistirão em outro momento, Nadissan, Dona Neuza, Cidinha e todos aqueles que estão aí participando conosco, que não declinam aí os seus nomes, tá? Fiquem tranquilos, fiquem à vontade e sintam-se todos abraçados pela espiritualidade e por nós. Lourdes Ogata, boa noite também, seja bem-vinda. Gente, nós vamos retomar as nossas reflexões hoje aqui do Livro dos Espíritos, na lei de adoração. Ontem nós tivemos um imprevisto, nosso trabalho infelizmente se estendeu até um pouco mais tarde, nós não conseguimos fazer as nossas transmissões no horário habitual. Mas aqui estamos hoje, terça-feira, dia de nós darmos a sequência ao Livro dos Espíritos, e essa lei de adoração, a primeira das, podemos assim dizer, grandes leis naturais que a espiritualidade nos trouxe, sobre esse trabalho fantástico do codificador, Dona Maria Geralda, boa noite também, Sebastião Ferreira. E uma lei que muitas das vezes nós não damos a devida importância a ela. Não damos a devida importância porque nós podemos praticá-la de formas tão simples. Só que nós, infelizmente, ainda vivemos naquela era onde as pessoas precisariam, como um dos pontos que nós vamos tocar daqui a pouco, de uma adoração exterior, ou nós precisaríamos de um palco previamente estipulado e determinado para nós adorarmos o Criador, Cília Machado, boa noite. Trazemos estes, vou chamar de pré-conceitos na nossa mente, trazemos esses arquétipos por conta dessa própria evolução. Uma evolução, mas onde nós não nos desprendemos do passado. A gente começou a ver, na quinta-feira próxima passada, dessa mesma lei de adoração, os objetivos da adoração. E a gente viu que o principal objetivo é justamente nos aproximarmos do Criador, é nos mantermos em contato com Ele.
E isso é algo tão normal e tão natural, como Kardec questiona na questão 650, que já está inato em todas as criaturas. Gente, nós vimos em umas questões aqui anteriores, não sei se vocês se lembram, para os animais, nós homens somos como deuses. Lá naquela época, vamos assim dizer, no início do nosso mundo de provas e expiações, ou da fase de provas e expiações, muitos espíritos eram adorados como se fossem deuses. Por isso nós temos, aqueles na mitologia grega, mitologia romana, o deus disso, o deus daquilo, era um deus para cada coisa, mas nada eram além do que espíritos que auxiliavam a determinadas pessoas e a determinados povos em partes específicas da sua existência e da sua vida. Hoje, nós já temos essa condição de compreendermos ou de elevarmos a nossa compreensão que a existência de um Deus único, porque seria difícil e complicado Deus compartilhar todo o seu poder com outros deuses que porventura poderiam, por um motivo ou outro, se desentenderem. Aqui não, é um Deus único, como a gente aprendeu lá no início do Livro dos Espíritos. Então nós, criaturas, trazemos inato esta adoração, ou tudo aquilo que está acima de nós. A nossa própria fraqueza vai nos mostrar que tudo aquilo que está acima, tudo aquilo que é superior, é exatamente um Deus, ou provém específica e diretamente de Deus. Kardec vai, inclusive, nesta sequência, trazer para nós uma informação, ou melhor, ele traz uma pergunta acompanhada da resposta da espiritualidade, se todos os povos, eles possuem esse sentimento inato da adoração. Será que nós encontramos em todos? Será que não existe um povo exclusivamente ateu que não acredita? A espiritualidade falou, não existe. Por quê? Porque isso já faz parte da nossa própria estrutura. Gente, a nossa criação, ela trouxe consigo o princípio inteligente, ele é como uma semente, e essa semente vai se desenvolvendo naturalmente, e lá nesta semente, todas elas sabem de que nós provemos, ou que nós viemos de um ser supremo. Isso está lá inato, e nós reconhecemos isso. A adoração, ou a lei de adoração, é exatamente para que nós nunca nos esqueçamos. Se não existisse um Deus, se não existisse um controle, o que existiria seria o caos. E como nós agiríamos diante do caos? Como nós sobreviveríamos diante do caos? E será que o caos seria capaz de destruir definitivamente o princípio inteligente? Então, não existe povo algum destituído deste sentimento de adoração. Por quê? Porque nós sempre seremos obrigados a reconhecer que existe algo acima de nós. Olá, dona Leone, muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite para a senhora, boa noite também para a Luísa, sejam bem-vindas. Pode deixar daí, anotadinho aqui também no nosso caderninho de orações e de intenções. Então, como nós estamos dizendo, isso está inerente ou está inato na própria criatura, vem nos acompanhando dos próprios instintos que nós já desenvolvemos nestes reinos anteriores da natureza. Então, que nós tenhamos esta, eu não vou dizer compreensão, mas que a gente consiga trabalhar e conviver melhor com tudo isso. Sim, adorar é elevar, Sr. Antônio Noff, como diz a espiritualidade, o nosso pensamento ao Criador. A gente vai continuar, tem mais questões aqui que envolve este ato de nos ligarmos e vincularmos ao Criador, Kelly Souza, boa noite também, seja muito bem-vinda.
Maria do Carmo Ribeiro, boa noite também, seja bem-vinda. Vilma Penha, Deise, sejam todos muito bem-vindos, gente. Então, olá, Cris Queiroz, com este sentimento inato, lógico que nós podemos considerar isso, inclusive, como uma lei natural. Não tem como nós escaparmos, né? Gisela Goulart, boa noite também, Natália. Não tem como nós escaparmos. Se isso está inato, e está inato em todas as criaturas, nós podemos estabelecer como verdadeiramente uma lei que não tem como nós fugirmos do seu cumprimento. Por isso que todas as pessoas e todos os povos, ainda que você vai falar nos crentes, será que existe uma pessoa exclusivamente ou totalmente crente, ou descrente, né, melhor dizendo, ateu? Gente, a gente sabemos que não existe. Ela pode, nos determinados momentos, expressar isso, mas ele sempre vai, ou todas as pessoas sempre vão reconhecer a existência de algo superior. Este algo superior ou algo totalmente desconhecido vai exatamente nos conduzir e nos mostrar que precisamos reconhecer a nossa própria limitação, que precisamos reconhecer a nossa fraqueza, e ela está exatamente conduzida por este Ser Supremo. Anita, Clarindo, boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Agora, na sequência dessa lei de adoração, Kardec vai fazer alguns questionamentos sobre a adoração exterior. Este, com certeza, é um dos grandes problemas e, como eu disse, é um destes arquétipos que nós precisamos vencer e superar. Arquétipos esses, gente, que Jesus não teve dificuldades de superar, mas a humanidade estava tão despreparada para vencer e superar esse arquétipo que ela, num determinado momento da sua história, mesmo Jesus tendo trazido algo diferente e distinto, ela voltou a associar-se a práticas exteriores. É muito comum, e a gente percebe, Emmanuel fala muito sobre isso, dessa questão. Até o ano 300 depois de Cristo, a gente conseguiu, ainda com uma certa dificuldade, manter um pouco desta pureza do próprio cristianismo. Mas, quando o Império Romano convocou o cristianismo e principalmente trouxe-o para ser a religião oficial do Império Romano, as coisas começaram a retornar, né? O passado, o antes do próprio Cristo, e que de alguma forma foi, vamos assim dizer, complicando a nossa situação, porque a gente deixou de dar passos mais largos rumo à nossa evolução, né? Boa noite, Iraci Rosa, boa noite também, Fátima Souza, sejam bem-vindas. E como que nós fizemos e como que nós conseguimos isso? Nós conseguimos essa proeza simplesmente pela falta de um despertar. Como é que nós podemos dizer? Nós somos conduzidos por vários líderes. Gente, a humanidade é conduzida por líderes. E isso desde a antiguidade, e hoje ainda nós somos conduzidos por líderes. E muitos de nós ouvimos o que os líderes falam, seguimos estes próprios líderes, mas não conseguimos questionar. Tanto é que a gente pode identificar nessa história da humanidade quais foram as pessoas que se destacaram. Foram justamente aqueles que, procurando ampliar a sua forma, podemos dizer, de conexão com o Criador, começaram a agir de forma diferente. E isso aconteceu dentro da própria religião. Eu falo muito do catolicismo porque é uma religião tradicional e, sobretudo, que dominou o nosso Ocidente durante cerca de mais de 1000 anos. Então, às vezes eu cito muito e vocês vocês
podem me compreender exatamente por conta desses arquétipos e a dificuldade de nós nos livrarmos deles. Esses líderes foram exatamente aqueles que congregaram, que reuniram esta mesma sociedade, mas aqueles que se destacavam era alguém que fazia algo diferente. Por exemplo, um Francisco de Assis. Gente, quem que foi Francisco de Assis? Francisco de Assis foi alguém que trouxe uma informação diferente daquela que estava sendo difundida. E muitos outros mártires da igreja da mesma forma. Muitos doutores da igreja também. Boa noite, Carlos Henrique. Seja muito bem-vindo. E muitos outros também. Ora, esta, vamos assim dizer, adoração exterior, ou esses questionamentos, Kardec fez para a espiritualidade. E a resposta é fantástica. Vocês acham que Deus precisa de algum tipo de manifestação exterior, vamos assim dizer, para se sentir adorado? Vamos voltar à época do próprio Cristo. O encontro com a samaritana. Qual era uma das principais discussões entre os samaritanos e os judeus? A principal estava exclusivamente onde deveriam se reunir para adorar. Senhor, precisamos ir lá no templo de Jerusalém ou nós podemos adorar aqui no nosso templo? E a resposta foi simples e categórica, como nós dissemos na nossa introdução. Deus é espírito e em espírito e verdade deve ser adorado. Se Deus deve ser adorado em espírito e verdade, quando Kardec faz essa questão da necessidade de manifestações exteriores, a espiritualidade falou, opa, a verdadeira adoração, Kardec, é aquela que vem do coração. E em todas as vossas ações, lembrem sempre do Criador. Por quê? Porque o Criador tem o seu olhar sobre nós. Gente, claro que esta é uma interpretação, vamos assim dizer, bem complexa, mas para nós fica muito fácil de entendermos, porque a gente já estudou, lá na Gênesis, sobretudo no 3º capítulo, se não me falha a memória, falando sobre a providência divina. Gente, quando diz que Deus está, a gente imagina alguém, uma pessoa como nós, que deita o seu olhar em cima de cada um. Gente, Deus não precisa fazer isso. Não. A gente vai aos poucos com o nosso crescimento e a nossa evolução, nós vamos perceber, todos nós estamos inseridos neste fluido cósmico ou neste hálito divino. Então, qualquer coisinha que acontece com nós, automaticamente Deus está percebendo e sentindo. Eu vou citar um exemplo, uma analogia, uma comparação para vocês entenderem. Vocês, quando, por exemplo, acontece qualquer coisinha, vocês estão caminhando e algo pontiagudo, por exemplo, entra lá no pé de vocês. Gente, vocês precisam olhar para o pé e aquele objeto pontiagudo para você ver e sentir, por exemplo, a dor? Não. Você sabe que quando você coloca o pé, automaticamente o seu pé já vai comunicar com o restante do seu corpo, vai identificar a dor. Muitas das vezes você vai dar um grito, mas você não precisava olhar, você não precisou olhar. Você sentiu e percebeu uma mudança, uma alteração. O seu cérebro percebeu isso. Não precisou de você ver para crer. A providência divina é assim. Como todos nós estamos inseridos, não há necessidade de Deus olhar com olhos como nós imaginamos para nos identificar. Não precisa. Que legal, maninha. Interessante. E também, claro que
Nós também estamos aqui com as nossas preces e orações para o seu irmão e para todos aqueles que precisam, tenham certeza, tá? A espiritualidade vai trabalhando com tudo aqui. Sim, Ercílio, exatamente, essa questão aí de templos, mas a gente tem que aprender, igual falando, respeitando. Inclusive a gente vai falar mais abaixo aqui nessas adorações exteriores, como que realmente é interessante e a forma bem abrangente que Kardec vai colocando aqui para nós, nos ajudando a entender, né? Célio Melo, muito boa noite também, Lisete, sejam bem-vindos. Então, ora, se nessas adorações, ou nessas formas exteriores, não há necessidade, por quê? Porque o que importa é aquilo que vem do próprio coração. E eu não preciso de entrar em contato, eu não preciso de... Ele está vendo e percebendo, é aquilo que a gente falou. Basta nós elevarmos o pensamento. A gente já vai conseguir perceber as coisas à nossa volta. Nós vamos conseguir ampliar a nossa capacidade e a nossa percepção. Basta nós elevarmos o pensamento que a gente vai captar e a gente vai sentir a força que vem exatamente deste Ser Supremo. Simples. Desde que, de novo, a verdadeira adoração é aquela que vem do coração. E a adoração tem essa função de fortalecer e de permitir esta ampliação da nossa capacidade. E, gente, uma ampliação da capacidade de uma forma geral. De uma forma geral. Quando a gente está, vamos assim dizer, com a nossa antena ligada, você percebe as dificuldades e os problemas do outro. Você tem como emitir uma oração, uma energia, uma vibração para o outro. Por que Jesus sentia e percebia? Ou por que Jesus tinha a capacidade da dupla vista bem desenvolvida? É porque ele estava numa conexão constante com o Pai. Jesus sempre dizia, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ou seja, a conexão era constante, por isso que ele tinha essa capacidade, essa percepção. E nós, infelizmente, por conta desses arquétipos de, aspas, adoração exterior, nós parece que a gente precisa de um momento adequado, de um horário certo para nós entrarmos em contato. Não, com o coração. Mas vamos seguir para vocês verem que tem ainda algumas coisas interessantes aqui para nós identificarmos. Nessa mesma questão, Kardec vai simplesmente querer saber se é útil uma adoração exterior. A gente está falando dos arquétipos. Nós estamos falando da forma como nós fomos criados. Aliás, nós estamos falando das formas como em diversas existências nós viemos desenvolvendo. Então, peraí, é útil uma adoração exterior? Todas as religiões que possuem a sua forma de adoração exterior, que possuem a sua forma de entrar nesse contato em sintonia com Deus, é útil? Resposta da espiritualidade, é claro que é. Porque o objetivo qual é? Entrar em sintonia. Se você precisa para entrar em sintonia de alguma coisa, pronto, é útil. Claro, eu não posso descartar nenhuma forma ou fórmula de entrar em sintonia com o Criador. Agora, se eu estiver dissimulando, se eu estiver fingindo, gente, a adoração exterior de nada vai adiantar. Não adianta, a gente estaria enganando a nós mesmos. Ah, eu vou em tal lugar e tal hora, porque lá Deus vai estar presente, eu vou entrar em contato com Ele. Mas eu mesmo não acredito naquilo. Eu só estou indo porque, porque alguém falou, porque, não, eu quero ir só para minha consciência ficar tranquila, que eu fui, eu fiz e... Não, a espiritualidade fala exatamente isso. Espera aí. Você precisa aprender que nesse processo de adoração, quando você vai adorar a Deus, você não está adorando a Deus para agradá-lo. Você adora a Deus para que nesta sintonia com Ele, você se fortaleça. Gente, Deus precisa de nós? Ou nós precisamos dele?
Primeira coisa que a gente deve entender, quando eu falo em adoração, eu não estou falando que ele precisa das nossas manifestações, das nossas... Não, quem precisa somos nós. Só que quando a gente entra nessa sintonia, a gente fica forte. A gente se reveste de uma energia, de uma vibração, e a gente consegue entender melhor as coisas, a gente consegue compreender, a gente consegue cumprir, a gente consegue vencer, a gente consegue superar. Tudo isso. Não é ele que está precisando de nós, não. Mais uma vez, somos nós quem precisamos dele. Então, a utilidade dessa adoração exterior é por quê? Porque tem várias pessoas que ainda sentem essa necessidade. Tem gente que não consegue fazer isso fora, em outros momentos. Ainda sente falta. Inclusive, eu já li alguns livros, e os livros falam, no plano espiritual, depois que a gente desencarna, há templos destinados a espíritos, mesmo desencarnados, que sentem necessidade de estar nesses templos exatamente para entrar em sintonia. Perfeitamente normal. Só que a gente vai aos poucos vencendo esse arquétipo. Jesus, quando veio, ele já deixou isso exemplificado. Deus não precisa. Deus é espírito e em espírito e verdade deve ser adorado. Mas se você quer, se você vai, se você sente falta, o importante é que lá, aonde você estiver, você converse com ele com o seu coração. E principalmente, que você converse com ele com o seu coração e quando sair dali, continue agindo como se ele estivesse contigo e você inserido nele. Por quê? Porque você acabou de ver pela adoração, ele está acima e ele está vendo tudo. Não adianta nada eu ir em determinado lugar, fazer o que precisa e eu saio dali, eu vou agir ou ter comportamentos totalmente distintos, como se nada tivesse acontecido. É claro que Deus não é dessa forma. Tá? Então, os atos exteriores, sim, tudo bem, tudo certo e tudo tranquilo. Mas o principal é o que vem do coração. E até para a gente identificar as nossas, eu digo muito as nossas crianças, os nossos adolescentes, gente, hoje eles já pensam, a maioria deles, de uma forma diferente. Tanto é que muitos pais têm aquela dificuldade de dar uma religião, dar em que sentido? De mostrar para os filhos uma religião. Por quê? Porque os filhos de hoje, eles não se contentam mais com adorações exteriores, não. Absolutamente. Se você, pai, mãe, tutor ou responsável, se você que é exemplo para alguém, se você não mudar o seu próprio comportamento em função desta, aspas, religião ou religiosidade que você tem, pode ter certeza que os seus filhos, seus netos, eles não vão te seguir. Eles hoje já possuem um senso crítico um pouco mais avançado. E eles vão perceber, mas que hipocrisia, em tal lugar vai, faz, reza, mas aí sai de lá, parece que é outra pessoa. O Deus ficou só lá. Nós vamos só lá para agradar a Deus lá, e aí saiu de lá, nós não precisamos mais. Aí Deus já não é Deus, né? Porque se ele está só num altar lá pronto, preparado, aí Deus já não é Deus mais. Não, é exatamente isso que nós estamos buscando. Ele conosco em todos os lugares, né? Olá, Eveline, Roberta, Gabi e Vitor. Não sei, acho que eu não tinha cumprimentado-os ainda. Então nós temos que tirar e acabar, porque essa adoração exterior, muitas das vezes ela contribui com uma hipocrisia, e a gente precisa vencer essa hipocrisia. Tá? Nós precisamos vencer a hipocrisia. Pois é, Sr. Antônio Onofre, o Emmanuel diz isso, os exemplos arrastam. Para a gente ter uma ideia, Kardec pergunta também para a espiritualidade, porque temos essas adorações exteriores, e a gente pega, cada religião, ela tem um culto de uma forma diferente. Kardec vai perguntar o seguinte, olha,
será que esse ou aquele culto agrada mais a Deus? Deus teria uma preferência pelo tipo de culto? Ora, gente, imagine vocês aqui agora estudando, todos juntos e ouvindo tudo isso. Vocês, sendo pai, tá? Você tem pai ou mãe, tem um filho que é católico, um filho que é evangélico, outro filho que é as mais diversas religiões. Aquele que viesse fazer uma oração para você, você escolheria, não, a sua oração eu não quero, a sua oração eu não gosto. Você teria coragem de escolher ou de ter preferência por uma oração? Eu vou até ampliar. E eu vejo muito isso, pelo menos para ou com determinadas pessoas que sentem essa necessidade. A gente sempre está fazendo orações aqui, lembrando de várias pessoas. Gente, eu particularmente não vejo pessoas que querem realmente uma oração. Eu não vejo uma pessoa falar, eu não quero a oração dele porque ele é católico, eu não quero a oração dele porque dele é evangélico, eu não quero... Não, as pessoas que precisam, elas aceitam tudo. Está rezando por mim? Ótimo. Agradeço. Então, a pergunta de Kardec hoje para nós, que já estamos estudando, ela até perde um pouco o sentido, porque a gente já sabe a resposta. Claro que Deus não pode ter nenhuma preferência, todos nós somos seus filhos. Jesus já falava e ensinava isso lá atrás. Sejam romanos, israelitas, gentios, sejam gregos, não importa. É um Deus único e um Deus de todos e para todos. Então, Deus, claro, não tem nenhum tipo de preferência. Ele é a perfeição. Só que, mais uma vez, a forma de nós adorarmos, e digo que é uma via de mão dupla. Uma via de mão dupla não por parte dele, mas pela nossa. Quando a gente faz a nossa oração ou adora a Deus, automaticamente, do jeito que nós fazemos, aquilo retorna. E quanto mais com o coração a gente faz, mais com o coração a gente sente a resposta. Se eu fizer só externamente, com manifestações exteriores, só com manifestações exteriores, eu também, da mesma forma que eu faço, eu recebo, eu vou receber. E provavelmente eu não vou me sentir convencido. Então, eu adoro ao Criador, mas adorando ao Criador, estou adorando e emitindo energias e vibrações para mim mesmo. E eu serei o principal beneficiado de tudo isso. E mais, para a gente fechar aqui as nossas reflexões de hoje, porque essa questão é até um pouco mais longa e eu volto nela, 654. E eu volto nela no nosso próximo encontro sobre o Livro dos Espíritos. Ele vai dizer o seguinte: adoramos a Deus lembrando ou pensando nele, fazendo o bem, evitando o mal e nos tornando pessoas melhores. Simples. Vamos parar por aqui. De novo, a espiritualidade vai responder para Kardec o seguinte: Kardec, a gente adora a Deus elevando o pensamento até Ele, fazendo o bem, porque fazendo o bem, fazer o bem é seguir as suas leis, evitando o mal, porque o mal é exatamente agir de forma contrária às leis, e nos tornando pessoas melhores. Pronto. Você quer adorar a Deus? Seja uma pessoa melhor. Você quer adorar a Deus? Faça o bem e evite o mal. Você quer adorar a Deus? Entre nesse contato e sintonia com Ele, mas com o seu coração. A verdade que está dentro de você. Nós continuamos no nosso próximo encontro. Muito obrigado a todos vocês. Olá, Helena Coelho, boa noite. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela participação, e que a gente faça, né, essa corrente alterando e muito essas energias
que graçam aí no nosso planeta. Muita paz, excelente noite e até o nosso próximo encontro.